O texto 1, você deve responder com ele, ou deveria ter respondido, as questões de 1 a 4. O texto tem como título Torre de Babel. Esse título já nos remete a uma passagem bíblica. Então, isso aqui nós já chamamos de intertextualidade. Intertextualidade, porque esse título aqui me lembrou uma passagem bíblica. História baseada em fatos reais, só que ao contrário. Então, vamos fazer uma leitura rápida para podermos aproveitar bem o tempo. O mito da Torre de Babel conta que existem por que existem tantas línguas no mundo. Nele, uma população, olha só, nele que, nele quem? Nele, no mito, nesse mito da Torre de Babel. Isso aqui nós chamamos de uma coesão anafórica, porque nós temos uma palavra que retoma outra que já foi dita. Nele, uma população unida e monolíngue, ou seja, mono é um, então, de uma língua só, que fala um idioma só, decide construir uma torre que alcance o céu. Deus, irritado com a prepotência das pessoas, confunde a língua delas, para que não se entendam mais e espalha as línguas pelo mundo. Então, aqui fala, Deus confunde a língua delas. Né? Então, delas quem? Deus estava irritado com quem? Com a prepotência das pessoas e confunde a língua delas. Delas quem? Dessas pessoas. Outro exemplo de coesão anafórica. Mito linguístico por trás dessa história. Então, que eu tenho um mito por trás dessa história. Falar uma língua é o ideal. Então, isso aqui é mito. Falar muitas línguas é ruim, pois confunde e separa. A narrativa de Babel talvez seja uma alegoria do que realmente pode ter ocorrido com as línguas humanas, ou seja, pode ter sido uma metáfora, uma representação do que realmente pode ter ocorrido com as línguas humanas. Só que os autores entenderam errado. Não foram as muitas línguas que causaram a separação das pessoas, mas a separação das pessoas é que deu origem a muitas línguas. Quanto mais falantes uma língua houver, então presta bem atenção aqui, olha, quanto mais falantes uma língua houver e mais espalhadas geograficamente estiverem, então você tem um E aqui que é uma conjunção que traz ideia de adição. Então você tem duas coisas aqui para a consequência que vem depois, é falar o número de falantes de uma língua e eles estarem espalhados geograficamente, aí nós vamos ter o quê? Uma consequência com isso aí. Mais distantes se tornarão seus jeitos de se comunicar. Então, o que que eu tenho aqui? Para poder o jeito de se comunicar se tornar mais distante, mais diferente, mais diverso, o que que o autor está colocando como fator para isso acontecer? Mais falantes na língua. Quanto mais falantes nós tivermos e mais espalhados geograficamente estivermos. Grupos separados e em contextos diferentes acabam adaptando a língua às suas realidades particulares e, com o tempo, a diferença entre seus dialetos se torna tão grande que um grupo já não compreende mais o outro. Então, aqui está claro que segundo o autor, grupos separados, contextos diferentes, o que vai acontecer? Acaba adaptando a língua às realidades particulares. E aí, com o tempo, a diferença entre os dialetos vai ser tão grande que um grupo já não compreende mais o outro. Aí, o que acontece? Temos, então, duas novas línguas. Foi mais ou menos assim que o latim se tornou português, espanhol, francês, italiano e outras 20 e poucas línguas. O processo é acelerado quando falantes de línguas diferentes entram em contato. Então, aqui, ó, quando é que o processo é acelerado? É quando os falantes de línguas diferentes entram em contato. Por quê? Porque elas incorporam
incorporam elementos umas das outras. E daí, às vezes, nascem novas línguas. Então, aí é uma forma mais acelerada de acontecer o surgimento de novas línguas. A língua crioula haitiana surgiu mais ou menos assim. De volta ao mito, é importante esclarecer que, ainda que todas as línguas do mundo venham de uma só língua, não a de Babel, claro, isso ocorreu muito antes do surgimento de qualquer sociedade organizada. Então, quer dizer que é importante esclarecer que, ainda que todas as línguas do mundo venham de uma só língua, isso aconteceu muito antes de qualquer sociedade organizada. E é muito provável que tenham sido diversas línguas originais, já que por mais de 2 milhões de anos, 95,5% da existência dos humanos fomos apenas vários bandos pequenos de caçadores, coletores, nômades e desencontrados. A escrita só surgiu há 5.000 anos. Se a história da humanidade fosse uma pessoa completando 70 anos hoje, é como se ela tivesse aprendido a ler e a escrever 1 mês e meio antes desse aniversário. A crença por trás de uma língua é igual, a crença por trás de uma língua é igual ordem, mais de uma língua é igual desordem, tem a ver com poder e dominação. É mais fácil controlar os subjugados se todos falam uma só língua. Melhor ainda se for a do dominador. Essa crença alimenta outro mito, o de uma nação, uma língua, ou seja, pensar que cada nação tem uma só língua. Embora a maior parte do mundo seja bilíngue, e praticamente todos os países tenham mais de uma língua, a ideia que querem que compremos é a de que cada país fala uma língua. No Reino Unido é o inglês, na Itália é o italiano e no Brasil é o português. Deixamos essas fake news de lado, então quer dizer que não é assim, não é um país, uma língua. E prestemos atenção aos fatos. No Reino Unido se fala inglês e outras 15 línguas. Na Itália se fala italiano e outras 34 línguas. E no Brasil se fala português, pomerano, italiano, caigangue e outras 214 línguas. Sim, mais de 200. Ah, só mais uma coisinha. No mito de Babel, Deus não amaldiçoou as pessoas ao lhes dar muitas línguas. Ele as salvou do tirano monolíngue que queria que construíssem uma torre para chegar a lugar nenhum. Então, vamos à primeira questão. Sobre o texto Torre de Babel, história baseada em fatos reais, só que ao contrário, afirma-se, então, quer dizer, tem que estar no texto o que nós vamos ler agora. Se não estiver assim lá no texto, é errado o item. Quanto maior o número de falantes de uma língua, mais distantes geograficamente ficarão. E por isso nascem línguas diferentes, das quais incorporam elementos umas das outras. Tá? Isso está lá no texto, mas repare nesse item que está dizendo que quanto maior o número de falantes, mais distantes geograficamente vão ficar. Então, está colocando esse segundo fato aqui como consequência desse fato aqui, ó, desse primeiro. Então, esse é o primeiro fato, esse aqui é o segundo, e aqui a banca colocou esse segundo fato como consequência do primeiro. Então, quer dizer, muitos falantes, mais distantes geograficamente ficarão. E quando você volta ao texto aqui no 1, 2, 3, quarto parágrafo, você viu que nós analisamos que disse que quanto mais falantes uma língua houver e mais espalhados geograficamente estiverem, então, isso veio aqui no texto, foi no contexto de adição, as duas coisas, para depois chegar a esse fator aqui de mais distante, se tornarão seu jeito de se comunicar. Então, uma vez que ele trocou lá no texto, pôs uma adição, e aqui pôs os dois fatos, foi
como um consequência do outro, então isso já torna o texto, o item incorreto. Então, A1 não entra na resposta. E só de A1 não entrar na resposta, eu elimino A e C. Falar somente uma língua para evitar confusão e separação das pessoas constitui um mito linguístico e não corresponde à realidade do Brasil, país linguisticamente heterogêneo. Então, heterogêneo quer dizer, né, diferente. Então, quando ao terminar o texto, nós vimos que o Brasil possui o português como língua oficial e mais de 200 outras línguas. Então, sim, é um país linguisticamente heterogêneo. Isso já está correto. Agora, vamos ver as outras afirmações. Para falar somente uma língua para evitar confusão e separação. Então, vamos lá no texto. Aqui diz que temos então duas novas línguas. Foi mais ou menos assim que o latim se tornou português. Então, o processo é acelerado quando falantes de línguas diferentes entram em contato, pois elas incorporam elementos umas das outras. E daí, às vezes, nascem novas línguas. Então, não, acho que vai ficar melhor aqui nesse terceiro parágrafo. Olha, a narrativa de Babel talvez seja uma alegoria do que realmente pode ter ocorrido com as línguas humanas, só que os autores entenderam errado. Não foram as muitas línguas que causaram a separação das pessoas, mas a separação é que deu origem a muitas línguas. Então, quando no item 2 diz que falar somente uma língua para evitar confusão e separação das pessoas constitui um mito linguístico e não corresponde à realidade do Brasil, país linguisticamente heterogêneo. Então, é correto porque falar somente uma língua para evitar confusão e separação das pessoas é um mito, porque isso não corresponde à realidade do Brasil, que fala tem mais de 214 línguas, certo? Então, esse item está correto. Além do mais, quando você vem aqui também nesse trecho desse parágrafo, quando diz aqui, a crença por trás de uma língua, que é igual a ordem, mais de uma língua, desordem, tem a ver com poder e dominação, porque é mais fácil controlar o subjugado se todos falam uma língua só e melhor se for a do dominador. Então, olha, você aqui está comprovando mais uma vez que o item está certo. Falar somente uma língua para evitar confusão e separação, isso é um mito. Isso não vai, né? Não é isso que vai evitar separação ou confusão das pessoas. Então, esse item está certo. O 2 tem que entrar na resposta. E como o 2 não está na B, aí eu já sei que a resposta vai ser D. Apenas a 2, então, tem que estar certa. Então, a 3 tem que estar errada. Vamos ver por quê. Para poder ensinar a língua portuguesa, a escola precisa, então, livrar-se de vários mitos. Por exemplo, o de que existe uma forma correta de falar, o de que o brasileiro fala mal o português, o de que a fala de uma região é melhor do que a de outras. Sim, isso está correto. Para ensinar a língua portuguesa, a escola precisa livrar-se desses mitos, sim, não existe. Nós temos que respeitar todas as formas de falar. Só que, por que ele vai ficar incorreto? Porque isso não foi afirmado lá no texto, isso não está de acordo com o texto, certo? Então, ele não é um item correto que você pode afirmar conforme o texto. Por isso, o único correto é o item 2, letra D. E vamos à segunda questão. Leia os textos a seguir e avalie a relação proposta entre eles. Depreende-se das ideias do autor do texto Torre de Babel, história baseada em fatos reais, só que ao contrário, que a separação geográfica entre grupos de pessoas e em contextos distintos ocasionam mudanças na língua, e daí nascem novas línguas, porque uma língua é homogênea e deve ser entendida pelo que caracteriza o homem, a diversidade, a possibilidade de mudanças. Então, vamos lá, nós temos duas
proposições aqui. A primeira está dizendo que a separação geográfica entre as pessoas e contextos distintos ocasionam mudanças na língua e daí nascem novas línguas. Isso está perfeitamente colocado aqui, veja bem, olha. Grupos, bem aqui, ó, grupos separados e em contextos diferentes acabam adaptando a língua às suas realidades particulares e, com o tempo, a diferença entre seus dialetos se torna tão grande que um grupo já não compreende mais o outro. Temos, então, duas novas línguas. Então, é exatamente o que está dizendo aqui. Separação geográfica, contextos distintos, mudanças na língua e novas línguas. Então, está certinha a primeira proposição. Por que uma língua é homogênea? Então, homo é igual. Nós sabemos que uma língua não é igual, ou seja, ela tem a mistura de muitas outras línguas. Existe a oficial, como nós vamos ver bem aqui no pedacinho, aqui, né? Que, ó, embora a maior parte do mundo seja bilíngue, ou seja, bilíngue, então, duas línguas, e praticamente todos os países tenham mais de uma língua, todos, tá vendo? Praticamente todos tenham mais de uma língua. A ideia que querem que compremos é que de cada país falar uma língua. Então, não é. É a ideia que quer que a gente compra. Então, não é homogênea, é heterogênea, certo? Então, a segunda proposição está errada. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa e a letra C responde a 2. E vamos para a terceira questão. Sobre o primeiro parágrafo do texto, não se pode dizer que. Então, nós temos 4 proposições aqui, 3 são verdadeiras, uma não. Essa que não é que eu vou marcar. Nele tem como referente Torre de Babel. Nele tem como referente Torre de Babel. E o referente delas é pessoas. Bom, quando estávamos lendo o texto, já coloquei aqui, olha, o nele faz referência ao mito Torre de Babel, e não especificamente a Torre de Babel. O mito é uma coisa, a torre dele, a torre que foi assunto desse mito é outra coisa. Tanto é que também não precisava nem de vir aqui para saber que estava errado. Porque se nele estivesse retomando Torre de Babel, não poderia ser nele, tinha que ser nela, porque Torre de Babel é feminino, certo? Então, aí já mostra para você que a primeira proposição não está contida no primeiro parágrafo. Então, já é a nossa resposta. Porque o referente de nele é o mito da Torre de Babel e não simplesmente a Torre de Babel. Agora, o referente do pronome delas é pessoas mesmo, esse está certo, mas o primeiro está errado, então esta é a que não se pode dizer. O porquê é formado pela preposição por seguido do pronome interrogativo que, quando diz aqui, ó, o mito da Torre de Babel conta por que existem, ou seja, né, conta o motivo pelo qual existem tantas línguas. Então, é como se nós estivéssemos perguntando por que existem tantas línguas. Então, esse que busca uma interrogação, busca uma indagação. Então, vai se tratar dessa indagação e aquele por é uma preposição sim. Então, tá certinho. A preposição de tem valor semântico de posse. Quando fala Torre de Babel, então é como se, né, nós estivéssemos especificando que a torre pertence, né, a Babel, certo? Então, sim, tem sentido de posse. Mesma coisa de você falar carro de Antônio, então o de está indicando que o carro pertence a Antônio, e assim por diante. Só que não quer dizer que ele sempre vai significar posse, né? Se eu falar, por exemplo, homem do campo, aí a preposição de já está indicando uma origem, não é simples, não quer dizer que ele simplesmente
que ele pertence literalmente ao campo, mas que é a origem dele, né? Se eu falar água da fonte, a origem da água também, né? Então, é só para lembrar que as preposições têm valores semânticos, sim. Aqui o de tem valor semântico de posse, mas nem sempre vai ser esse mesmo valor. No parágrafo, ocorre colocação pronominal antes do verbo em razão de uma palavra de valor negativo. Lá diz assim: porque existem tantas línguas no mundo. Ah, não, cá no final. Confunde com a língua delas para que não se entendam. Então, aqui você tem o verbo entender. Aqui você tem o pronome oblíquo ser colocado antes do verbo, ou seja, o pronome aqui está impróprio, está proclítico, e a razão disso é essa palavra de valor negativo, que é um advérbio de negação. Sempre que eu tenho, sempre que você tiver uma palavra de valor negativo e precisar aplicar o pronome antes, ao lado de um verbo, tem que ser antes do verbo, certo? Nós chamamos isso de próclise, ou seja, o pronome está proclítico. Então, a letra D também está corretíssima, só a letra A que trouxe uma incorreção. Na questão 4, nós vamos assinalar a opção correta. Os vocábulos destacados nos segmentos do texto Torre de Babel, história baseada em fatos reais, só que ao contrário, abaixo, na ordem que aparecem, equivalem semanticamente a. Na ordem em que aparecem, o A se separou do parecem, né? Tudo junto. Deus não amaldiçoou as pessoas ao lhes dar muitas línguas. Ele as salvou do tirano monolíngue. É mais fácil controlar os subjugados se todos falam uma só língua. A narrativa de Babel talvez seja uma alegoria do que realmente pode ter ocorrido. Então, essas palavras em destaque devem ser substituídas por sinônimos. Então, sempre tem várias palavras, então pode ter uma que você não tem a menor noção, mas sempre tem aquelas mais fáceis. Por exemplo, quem não sabe o valor de tirano, né? Tirano é uma pessoa que domina as outras. Então, aqui, ó, só de dominar as outras, eu não posso pegar como sentido de liberal e nem de soberano, porque não quer dizer que ele vai ser um soberano, mas não quer dizer que todo soberano é tirano, ou seja, não é sinônimo de tirano, tá vendo? Por causa dessa eu já eliminei duas. Aí é claro que é o segundo significado, né? Claro que subjugado também é fácil demais. Então aí eu tenho B e D. Então agora subjugado, submetido, tá certo. Conquistado, mas se ele está submetido, acaba que ele foi conquistado também. Então eu já não posso eliminar essa aí. Mas você se lembra que ao ler o texto em vez de, quando falou em alegoria, eu falei uma palavra que poderia significar naquele contexto, e que foi metáfora, não foi metonímia. Mas se isso ainda não resolve, você ainda fica na dúvida, ainda tem o amaldiçoou. Ou amaldiçoou, pode ser xingou, mas isso aqui nós já eliminamos. Essa aqui nós já eliminamos. Então, eu tenho maldiçoou e desuniu. Então, às vezes, você pode desunir sem ter amaldiçoado a pessoa. Então, é claro que amaldiçoou, que é a forma mais corrente com o A antes, é também correta a forma amaldiçoou, ou seja, o mesmo sentido, dependendo do momento, pode ser dito dessa forma. Então, a letra B responde a número 4. E aí termina o primeiro texto, mas já vamos passar para o texto 2, sobre o fumo e a sobrevivência, de Drauzio Varela, e que nós temos 4 questões também para responder baseado nele. Então vamos lá. Para quem gosta de morrer mais cedo, o cigarro é a arma de eficácia incomparável. Bom, então você já percebe aqui que o autor, né, Drauzio Varela, já foi um tanto quanto irônico quando fala para quem gosta de morrer mais cedo. Quem é que está querendo morrer mais cedo, né? Então, nós já percebemos uma ponta de ironia aqui na primeira frase do texto, certo? Então, aqui você já percebe isso, um ponto de ironia. Ele está sendo sarcástico. Ele reduz, ó, ele quem, né? Claro
o cigarro. Ele reduz de tal forma a duração da vida que nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar. Então, quer dizer que se parou de fumar, vai reduzir a mortalidade com mais índice do que uma medida de saúde pública, uma outra medida. Acaba de ser publicado o levantamento mais completo entre os índices de mortalidade em fumantes e ex-fumantes. Então, fez uma pesquisa entre fumantes e ex-fumantes. Os dados foram colhidos entre 113.752 mulheres e 88.496 homens de 25 a 79 anos de idade, acompanhados durante 7 anos. Em média, os fumantes consumiam mais álcool, tinham um nível educacional mais baixo e índice de massa corpórea menor do que o dos ex-fumantes e daqueles que nunca fumaram. Então, olha aí, né? Em média, já observaram esse detalhe. Nível educacional mais baixo, índice de massa corpórea menor e em relação a ex-fumantes ou quem nunca fumou. Cerca de 2/3 dos que foram ou ainda são fumantes adquiriram a dependência antes dos 20 anos, dado que explica o esforço criminoso da publicidade dirigida para viciar crianças e adolescentes, ou seja, publicidade voltada para esse público jovem, porque sabe que é aqui que é mais fácil convencer, que é mais fácil dominar. As curvas de mortalidade revelaram que continuar fumando encurta 11 anos na vida de uma mulher e 12 anos na vida do homem. Comparado com os que nunca fumaram, o risco de morte de um fumante é 3 vezes maior, se comparar com quem nunca fumou. Mulheres correm riscos iguais aos dos homens, confirmando o adágio: mulher que fuma como homem morre como homem. Uma pessoa que nunca fumou tem 2 vezes mais chance de chegar aos 80 anos. Na mulher de hoje, a probabilidade de sobreviver até essa idade é de 70%, número que cai para 38% nas fumantes. Então, a mulher 70% das mulheres pode chegar aos 80 anos, mas 70% se não fumar. Se fumar, já não é 70 mais, vai ser 38%. Então, eu estou aqui dentro dos 70%, beleza. Nos homens, esses valores são de 61% e 26%, respectivamente. Ou seja, em geral, 61% dos homens conseguem chegar a 80 anos, mas se for fumante, vai ser só uns 26% que vão dar sorte de chegar aos 80%. A diferença de sobrevida é explicada pela incidência mais alta de câncer, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares obstrutivo-crônicas, como o enfisema, e outras enfermidades provocadas pelo fumo. As causas de mortes mais frequentes são câncer de pulmão, infarto do miocárdio e derrame cerebral. Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são causadas pelo cigarro. Então, nessa faixa etária, cerca de 60%, não é 60%, né? É cerca de, pode ser menos um pouco, pode ser mais um pouco, é por aí. Como o cigarro perde espaço no mundo industrializado e em países como o Brasil, as multinacionais têm agido com agressividade nos mercados asiáticos e africanos, valendo-se da falta de instrução das populações mais pobres e da legislação frouxa que permite a publicidade predatória. Ou seja, então o vício está intimamente ligado aqui à falta de instrução e a uma legislação frouxa, segundo o Dr. Drauzio Varela. Os epidemiologistas estimam que essa estratégia macabra fará o número de mortes causadas pelo cigarro, que foi de 100 milhões no século XX, saltar para 1 bilhão no século atual. Primeira questão:
O avanço das indústrias de cigarro em países asiáticos e africanos se deve, acabamos de ler isso, olha aqui, ó, destaquei aqui, ó, nos mercados asiáticos e africanos, essa propaganda se torna mais agressiva, né? Essa indução ao vício. Por quê? Porque eles se valem de quê? Da falta de instrução das pessoas mais pobres, da legislação frouxa. Então, aí você vem direto na letra B, que é a falta tanto de instrução das populações mais pobres, como de uma legislação mais rígida. Então, quer dizer, a falta de instrução e a legislação frouxa faz com que esses países tenham um número crescente de pessoas que se viciam no cigarro. Aqui, repara que falou legislação mais rígida. Cuidado para você não confundir, porque lá falou aqui, ó, valendo-se da falta de instrução das pessoas mais pobres. Então, aqui está faltando a instrução. E também a legislação frouxa, que não falta legislação frouxa, né? A legislação frouxa permite a publicidade predatória. Agora, aqui já falou a falta tanto da instrução como de uma legislação mais rígida. Porque aqui, quando ele colocou esse tanto de instrução, então ele vai colocar as duas coisas no mesmo patamar. Se colocar do jeito que estava lá, legislação mais frouxa, então ia ficar incoerente, ia ficar significando que está faltando uma legislação mais frouxa, né? Então, está faltando a legislação mais rígida, porque a legislação mais frouxa lá tem. Então, o avanço se deve por isso, porque faltam essas duas coisas aí para a população. Na questão 2, a tese defendida por Drauzio Varela no texto é a de que, olha o que o doutor está defendendo lá. Você viu que ele está falando, lá já começa anunciando, né? Quer morrer mais cedo? Então é só fumar, né? Então é só fumar. Então vamos lá, vamos ver a tese dele. O grupo de fumantes é constituído, não é isso que eu falei. Eu falei que ele disse que você quer morrer mais cedo, quer morrer mais rápido, então começa a fumar e aí você vai conseguir o que você está querendo. Então não é isso que era a tese dele, não estava falando especificamente de homens. Com a perda de espaço do cigarro não industrializado, estima-se que as mortes causadas por ele sofrerão um decréscimo. Olha, isso aqui tem lá no texto, mas por isso que isso foi colocado lá no texto, para poder depois colocar como que então está crescendo o mercado nos países asiáticos e africanos, né? Não como a tese do doutor Varela. Os fumantes são basicamente adolescentes, não, 25, né? Foi colocado lá que 25 a 79 anos de idade foram as pessoas que foram para a pesquisa. Depois, a dependência começa antes dos 20, mas que é mais fácil de viciar, mas não está dizendo que os fumantes são basicamente adolescentes, e sim que é o público mais fácil de ser induzido ao vício. O cigarro seguramente diminui a longevidade dos fumantes. Longevidade é vida longa. O que foi que eu disse? Que o doutor já começa dizendo lá que quer morrer mais cedo, então comece a fumar, né? Então quer dizer que o cigarro seguramente diminui a vida longa dos fumantes. Você vai morrer mais cedo, certo? Então essa é a tese defendida por ele. Terceira questão. Para fundamentar a sua tese, o autor utiliza como argumentos os dados de uma pesquisa que envolveu mais de 200 mil pessoas. Considere estas afirmativas sobre a pesquisa. Então, vamos ver. Primeira afirmativa sobre a pesquisa. O estudo foi feito exclusivamente com pessoas fumantes de diferentes idades. Lembra de que eu já disse em nossas aulas presenciais que quando aparecem palavras radicais, em geral o item está errado? E está mesmo. Porque lembra que eu ainda grifei lá no texto que a pesquisa foi feita com fumantes e ex-fumantes, e não exclusivamente com
fumantes. Então, o item 1 não pode entrar na resposta. Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. Então, já eliminei duas alternativas por causa disso. Homens e mulheres fumantes vivem 11 anos a menos do que os não fumantes. Bom, vamos lá no texto? Olha aqui. Em média, onde é que está? Aqui, tá aqui, ó. Continuar fumando encurta 11 anos na vida da mulher e 12 anos na vida do homem. Então, está claro que não foi assim que o texto nos colocou, não é? 11 anos para homens e mulheres. Então, o item 2 também está errado. Então, aqui, ó, tirei o item 2, me sobrou a letra C. Ainda faltam 3 itens para eu ler e eu já consegui o gabarito correto da questão. Agora vejamos, olha, os dados do estudo permitem comparar fumantes e ex-fumantes, correto, bem como fumantes e não fumantes, homens e mulheres. Isso não foi só fumantes e ex-fumantes, teve até aquela comparação com pessoas que não fumam mais e com pessoas que nunca fumaram, certo? Está bem, vê? Aqui, ó, ainda falo aqui, ó, o dos ex-fumantes e daqueles que nunca fumaram. Então, pronto, certinho, item 3. Tem tudo isso mesmo. Fumantes e não fumantes, homens e mulheres. Os fumantes são mais atingidos por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares e câncer do que os não fumantes. Vamos combinar. Esse item nem precisaria de texto para saber que ele está certo, né? O cigarro é a principal causa de morte entre pessoas de 25 a 79 anos. Está bem aqui, quer ver? Aqui, ó. Na faixa de 25 a 79 anos de idade, cerca de 60% de todas as mortes são causadas pelo cigarro. Então, se é 60%, é na faixa de 60%, então, olha para você ver, só sobraram o quê? Só sobraram cerca de 40% para outras doenças. Então, o que é que eu tenho que dizer? Que ele é, sim, a principal causa de morte entre as pessoas nessa idade. Tudo certo, por isso a letra C. Então, agora sim, vamos à nossa quarta questão. No primeiro parágrafo do texto, há sarcasmo no trecho. Ou seja, isso aí já praticamente já está com a resposta, porque quando nós lemos aqui, ó, o texto, logo aqui no primeiro período, eu já havia dito para você que o autor está utilizando de sarcasmo, de ironia, dizendo o contrário do que pensa quando ele disse, para quem gosta de morrer mais cedo. Então, sim, questão 4, há sarcasmo nesse trecho. Então, a letra A diz que, para quem gosta de morrer mais cedo, é exatamente aquele trecho lá. Então, aqui sim existe ironia, existe sarcasmo, está a nossa resposta. Agora, as demais informações, o cigarro é arma de eficiência incomparável, que vem e repete na letra B, isso não é ironia, isso é uma afirmação mesmo verdadeira, sem dizer o contrário do que pensa. É realmente a informação do texto. Nenhuma medida isolada de saúde pública tem tanto impacto quanto parar de fumar. É uma informação real do texto. Tem tanto impacto na redução da mortalidade quanto parar de fumar. É outra informação real do texto. Agora, esse trecho destacado, sim, apresenta sarcasmo, ironia. Letra A, portanto. Então, por agora é só e até a próxima, se Deus quiser.